Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conexão Diálogo. Nosso convidado responderá os seguintes questionamentos: como a inteligência artificial pode ajudar as indústrias a se posicionarem melhor no mercado? Existem formas de unir dados, marketing e gestão para acelerar o crescimento de marcas industriais? Quer entender mais sobre isso? Fica com a gente após a vinheta. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Voltamos, o nosso convidado hoje é Yarlen Soares, ele é consultor empresarial e especialista em crescimento de marcas industriais. É fundador da METS, formado em desenho industrial pela Universidade Federal do Maranhão, com pós-graduação em gestão industrial pela FGV e MBA em marketing por instituições como a ESPM. Yarlen tem uma trajetória que une visão de mercado e conhecimento técnico. Já atuou como gerente comercial do SBT Nordeste, onde liderou projetos de expansão e consolidou sua visão estratégica sobre marca, posicionamento e vendas. Hoje, ele nos mostra como a união entre inteligência artificial, filosofia, marketing e gestão podem transformar o desempenho comercial de indústria em todo o Brasil. Seja bem-vindo, Yarlen Soares, ao Conexão Diálogo. Suas considerações. Obrigado, doutor Paulo. É uma grande honra estar aqui no Conexão Diálogo. Espero contribuir, né, com um pouco do meu conhecimento com a sua audiência, né? E a gente construir aí um período melhor. Perfeito. E Alan, nós conversamos um pouquinho antes. Você nasceu aonde? Você é da onde? Nasceu aonde? Foi criado aonde? Dá um tiro assim logo completo para as pessoas entenderem. Vamos lá, doutor Paulo. Sou maranhense, né? E nasci ali no Codozinho, Então, maranhense e ludovicense. Ludovicense. Certo, da Maranhense, Gema. Ludovicense, da Gema mesmo, Perfeito. tá? E aí, a minha história é o seguinte. A minha mãe Nasceu no Codozinho, nasceu no Codozinho. provavelmente na maternidade Bendito Leite. Bendito Leite, sim. A mãe morava no interior, né, com meu pai. Eu sou o mais novo, né, dos quatro, sou o caçula. Sim. E aí se desentenderam, a coisa não deu certo. E ela veio do interior de Santa Helena. Você conhece Santa Helena? Não conheço, infelizmente, mas Próximo de pretendo. Pinheiro. Sim. Veio de lá, tá? Comigo ainda na barriga, e veio morar na casa dos meus avós, né, materno. A família se dividiu. E aí, num período, depois que eu nasci, a mamãe teve que viajar para poder cuidar da gente, ela teve que Ganhar trabalhava, né? sustento, né? Dar o Sustento para sustento e tudo vocês. mais, era só eu, né, que ficou com ela. E aí surgiu uma oportunidade de ela ir para Brasília, por período que eu fiquei com a minha avó, e os meus avós maternos me tratavam muito bem. E aí ela voltou, né? Sim. Voltou aí. Qual o nome dela? Elisa. Dá um alô para dona Lisa aí. Oi, mãe, tudo bom? Isso aí é lembrando de você. Beleza. Sim, aí ela voltou de Brasília. Voltou de Brasília e Vocês foram morar a onde? gente estava morando ainda com minha avó, né? Ela conheceu uma pessoa e Refez a casaram, vida. né? Refez a vida. Só que dá muito difícil, né? Naquele período bem Sim, complicado. E aí a gente conseguiu adquirir uma casa lá na Macaúba, sim, conheço. na frente da vala, Sim, Macaúba, um pouco perto da feirinha da Macaúba. sei onde é. E ali eu fui criado. Minha adolescência, minha infância, minha adolescência foi ali. Só que eu via que aquilo ali não era ideal para minha mãe. A mãe ainda lavava, empregada doméstica, né? Sim. E, e ali eu não era um ambiente. Eu gostava de estudar, comecei a estudar. Escola pública, né? Consegui passar por uma seleção, teve um período, tipo um vestibular, isso em 1990, e a gente entrou no Liceu Maranhense, tá? Ali no Liceu Maranhense,
Dentro do liceu, quando eu entrei, eu tive a sorte de começar em um projeto lá de informática. Então, foi a primeira escola de informática, tá, aqui no São Luís, Mas lá era no alguma liceu. coisa assim, bem insípido, né? Bem. Tinha assim uns 10 computadores Sim, para uma turma de 40 alunos, manhã, tarde e noite, e a gente ficava revezando. Estudei computação, programação, naquele período. E dali, quando eu terminei, fiz até o estágio no Banco do Estado do Maranhão. Bem, sim. pronto, foi o meu primeiro estágio. Aí, Ainda no liceu ou já na ainda no faculdade? liceu, Ainda no liceu. liceu, Sim, sim. ainda no liceu. E aí estudando para poder passar no vestibular, porque o período no vestibular é bem Sim, difícil. sim, Eu estava tentando aí para informática, porque já estava na minha área, mas a partir da hora que eu saí do liceu, eu já montei minha empresa. sim, Eu já trabalhava prestando serviço de consultoria, de manutenção em computadores. A gente conseguiu ser o Mac Support naquele período, sim, tá? Que era o suporte para o primeiro McDonald's que teve aqui em São Luís. sim. E daí a gente foi evoluindo, estudando, passei uns 3 anos estudando para poder passar na faculdade. Aí eu consegui. Fiz desenho industrial. Sim. Aí me pergunta, mas por que desenho industrial? Porque com essa experiência que eu tive lá no McDonald's, eu estava olhando como é que funcionava todos os processos, eu achei bem interessante aquilo. E aí eu fiz para desenho industrial justamente para poder entender mais processos, para entender como é que funcionava a indústria. Nesse período, justamente que eu comecei a conhecer um pouco mais da indústria, processos, desenho de máquinas e produtos. E aí, tipo assim, foi o início de toda uma jornada. Sim. Só que naquele período, quando eu terminei a faculdade, eu tava um boom de tecnologia voltado para Lan House. Tava chegando a internet, e a internet Coisa bem incipiente ainda ainda e. bem, bem incipiente, da era a Embratel, lá que Sim, fornecia aquele link. E a gente sim. comprou o Era link. discado ainda? Olha, não, já era um link mesmo. Ah, sim. Teve um discado, em 95, né? A gente já Foi, estava foi. usando discado. Aí no ano 2000 já tinha um link. Aí a Sim, gente comprou um link para ser mais rápido. Aí eu montei uma lan house ainda no centro. Bem ali na Panela de Barro, tinha um restaurante, Panela de Barro, ali próximo da Praça Deodoro. sim. Na frente do Coreto tinha uma Panela de Barro. Em cima do restaurante, embaixo, teve um lugar vago, a gente chegou lá, a gente já prestava serviço de manutenção para eles, de computador, e pediu ali, ó, me aluga esse espaço aqui pequeno. A gente botou 5 máquinas lá, começou a primeira lan house, uma das primeiras lan houses aqui de São Luís. Aí daí foi evoluindo. Bem na Praça da Alegria ali. E não, na praça, não, é, não, próximo da Praça da Alegria. Não, mais pra cima, minto. Mais pra cima. Praça Deodoro, não tem aquela praça, tem a Praça Deodoro, Sim, tá? Não tem aquela segunda praça que tem um sim, coretozinho? sim, 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 Pronto, é sim. na frente ali, Tá, daquele entendi, coreto. entendi, entendi. Ah, a panela de barro era ali por ali no canto ali. E isso era um prédio grande, É um alto, aquele histórico que antigo, tem lá. histórico mesmo. E bem ali a gente montou a primeira house. Deu muito certo e a gente alugou um ponto maior. Já alugamos ali no Colossal de São Francisco, Sim, me lembro. tá? E ali foi um boom de muita gente, e era o cinema, e depois a gente botou ali para. A gente pegou e alugou outro local, ainda maior, já pro lado do Renascença, que viu que o nosso público maior estava pro Renascença, e a gente botou uma outra loja lá no Sempre Renascença, expandindo. sempre expandindo. No Renascença a gente chegou a ter 45 máquinas. Ixi, muito grande. Pronto. Em 2005 a gente estava com 45 máquinas e tendo um boom. Só que o que aconteceu? Nesse tempo, eu contratei uma agência, uma das maiores agências aqui do Maranhão, tá? Para poder dar esse suporte para a gente. Em 95 estava muito bem, tem um boom enorme. Só que em 98 não, desculpa, em 2008 veio a Velox. Sim. Aí com a Velox a gente começou a cair. E as pessoas começaram a comprar os seus próprios computadores ali em casa, É, a cultura mudou. a popularização do computador, né? Foi. Então, naquele período,
eu simplesmente falei. Sim, muito rápido, né? Foi. Foi do ano 2000 até 2008. 2008 a gente não conseguia mais. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, entrei em depressão. Sim. Claro, porque era o primeiro negócio. Com esse negócio que eu tive, eu comprei a casa para minha mãe, tirei minha mãe daquela condição que ela estava, tá? Porque eu comecei a empreender. O empreendedorismo que fez a gente ganhar dinheiro e tirar a nossa família daquela condição. E a gente foi morar no Vinhais. Com o primeiro carro eu comprei através da primeira empresa da Lan House, primeira casa de mamãe, que eu ajudei ela, comprei com esse dinheiro, com esse empreendedorismo. E, e daí o que acontece? A gente perdeu tudo, saiu devendo, entrei em depressão. Aí eu saí de empreendedor para poder trabalhar. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. Aí tu foste direto para o SBT? Na verdade, eu fui fazer o seguinte, eu fui tentando, testando outras Sim, coisas, né? sim, sim. Fui tentar ser corretor, mas eu vi que não era meu negócio. Na área que Corretor eu de queria, imóveis. corretor de imóveis. Não era meu negócio, não funcionou. Aí eu conheci uma pessoa que trabalhava justamente com marketing, que era uma revista, e também trabalhava em propaganda de outdoor e basdoor. E a gente começou a trabalhar. Comecei a entender, a conhecer tudo, eles me ensinaram e tal. E naquele período eu comecei a me destacar. Eu vi, cara, isso aqui é interessante. Mesmo porque, doutor Paulo, o que acontece? Quando eu perdi o negócio, eu não estava entendendo por que que eu tinha perdido aquele negócio. E aí eu comecei a procurar o marketing. Por quê? O que será? Mas Erlen, tu não deixa uma olhada no mercado, porque foi o mesmo período que as locadoras também quebraram, porque apareceram os streams, né? Eu tava com aquela miopia do marketing. Eu Sim, achava que sim. aquele produto que eu estava vendendo ia se perdurar por muito tempo. Eu não tinha Sim, noção sim, sim, do sim, que sim. estava acontecendo. Por isso é que é importante você procurar um consultor, uma pessoa que tem um olhar de fora, um olhar do Sim, mercado, porque você que está dentro da empresa, está dentro do seu negócio, você imagina que aquele ecossistema é só aquilo. E eu poderia muito bem, naquele período, pivotar para outros negócios que hoje já fazem muito sucesso. Uma sim, loja de informática, uma loja de games, coisas que eu não tive visão. E a sim. agência naquele período não me ajudou, porque a agência só fazia design, só imagens. Não era um consultor Sim. empresarial, não era um Ela escritório de não ajudou marketing. a ter essa visão de futurista, dizer, olha, isso Não, aqui não era estratégico. não é estratégico. Sabe a história da Kodak, né? A Sim, Kodak, que sim. tinha 80% do mercado de filmes e Uhum, reveladores, e com o aparecimento das máquinas digitais, em isso. 6 meses eles quebraram o mundo inteiro, né? É a mesma história do Netflix, A Netflix, é, entendeu? Que a Netflix cresceu, se desenvolveu começou com aluguel de de fita, né? fitas, é. E aí cresceu, se desenvolveu, viu que todo mundo queria a coisa online. Então, É. naquele período, eu não sabia. Aí eu comecei a trabalhar com vendas, tá? Com venda de outdoor, basdoor, revista, Sim. espaço Com o publicitário, marketing, né? com marketing. Sim. Nesse período eu comecei, a gente tinha uma equipe, a pessoa me treinou, uma pessoa que veio de fora e tal, se não me engano, veio do Rio de Janeiro, montou um negócio aqui e deu muito certo. Aí eu fui desenvolvendo um trabalho. Comecei no final de 2008, 2009, 2010, dando muito certo. 2011, começo de 2000, final de 2010, Sim. uma pessoa do SBT conheceu, foi me conhecer. Então, eu era considerado, no período, foi lembrado como o rei do varejo, quer dizer, eu vendia muito a propaganda. Sim. E ele chamou para conversar. Foi justamente quando o Silvio Santos estava vendendo o Pan-Americano, Sim. tá? Num período que era bem complicado para ele, que não deu certo, e Quebrou o quebrou o Pan-Americano. Pan-Americano. E aí ele tinha que investir tudo no SBT. Aí uma pessoa que trabalhava lá, um gerente comercial, conheceu, o diretor comercial
conheceu e fez uma proposta para mim, para montar uma equipe, liderar uma equipe lá dentro e começar a desenvolver um trabalho. Foi justamente nesse período que eu comecei a estudar o marketing, a conversar com várias empresas. Eu cheguei a conversar com mais de 600 empresas nesse período, que foi de 2011 até 2016. E eu estava vendo, comecei a ver que as empresas, a maioria das empresas, não tinha estratégia. Então ia sofrer o mesmo problema que eu sofri. De repente o negócio ia acabar, de repente o negócio ia parar e as pessoas investiram muito dinheiro em propaganda, botando muita coisa, sem simplesmente ter um- um- uma estratégia para poder comunicar, a forma que ia comunicar, ia simplesmente, tipo assim, tá aqui o produto, pega o produto, tá aqui, e esse produto aqui é bom, é barato, tem qualidade, mas não tinha um preparo nem da equipe de venda comercial e nem da, da própria estrutura de marketing para dizer como é que aquele produto ia ajudar as outras pessoas. Aí começava a vir empresas de fora, ganhando mercado, ganhando espaço, e as empresas locais sempre diminuindo, perdendo Uhum, e uhum. caindo. E aí ficou 5 anos lá no SBT, Certo. trabalhando, No West. desenvolvendo Aham. esse trabalho lá de crescimento, né? Isso, Mas crescimento só de daqui do venda. Maranhão ou em todo o Nordeste? Olha, no período que eu atuava, era só aqui no Maranhão, Certo, entendeu? A gente chegou a fazer alguns trabalhos para fora, pegou alguns clientes de fora, mas o foco mesmo era visitar aqui no Maranhão. certo. Aí, 2016, tu pensaste o quê? Eu vou sair daqui e montar uma empresa ou tu não conseguia enxergar isso? Que era preciso Olha, uma empresa para desenvolver o teu próprio trabalho? olha só o que acontece. Quando eu trabalhava lá, estava dando muito certo. Então, eu estava ganhando muito bem. A coisa estava funcionando, estava tudo indo muito bem. E eu não pensava em empreender de novo. Mas eu estava atendendo uma empresa aqui, tá? Uma empresa local, que o diretor da empresa, o dono da empresa, me olhou assim diferente. Ele disse, rapaz, você está fazendo um serviço diferente. Você ainda vai ser um grande dono de agência. Olha, por que que tu não monta a tua agência? E me incentivou. E disse, olha, não vou mais fechar nada contigo enquanto tu não montar a agência. Ele botou uma pressão. E aí, em 2016, com a ajuda desse empresário, a gente montou a Metos, justamente focado em crescimento industrial, em crescimento de vendas, tá? E foi através desse empreendedor que a coisa começou a deslanchar. Sim. Mas aí quando tu pensa, porque tem várias agências aqui Uhum. que trabalham com propaganda, né? Mensagem de Sim, propaganda e propaganda. tal, de qualquer área, vamos dizer assim, né? Aham. Dependendo do que o empresário quiser, para trabalhar a marca deles. Sim, Por que que tu te direcionaste à indústria, especificamente ao desenvolvimento de marcas industriais? pronto. O que acontece? Como eu já tinha esse conhecimento da indústria, justamente porque eu fiz desenho industrial, ficou bem mais fácil. E aí a gente começou a entender, com os estudos que eu fiz e tudo mais, as pós-graduações, e a gente todo tempo estudando e aprimorando cada vez mais, eu percebi que tinha um mercado enorme aqui no Maranhão, todo o Nordeste, Sim, tá? Para ser explorado. Porque dentro da indústria, ela não é assim bem assistida pelas, digamos assim, pelas agências locais. Por quê? O varejo sempre grita mais. O que a gente chama de venda direta para o consumidor, que é o B2C, ela sempre vai fazer mais propaganda, ela sempre vai gritar mais, e aí atrai mais pessoas. E eu não queria isso. Eu queria trabalhar uma coisa, um ecossistema, onde a gente conseguisse, desde a fabricação até a entrega do consumidor final, ter um bom resultado. E assim a gente fazer com que tanto a indústria quanto os comerciantes crescessem. E também o Estado crescesse. Tá? Como
pela minha história de crescimento, desenvolvimento, uma coisa que eu sempre digo, não é que eu seja muito inteligente, não é isso, eu sou esforçado, sou muito esforçado, tá? Sempre persistente. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. A mãe, quando ela quer uma coisa, ela fica naquilo até conseguir. Uhum. Então, dentro de todo esse conhecimento, de tudo isso que eu passei, me levou à indústria, que é justamente onde eu vi que tinha um nicho, um foco de crescimento muito grande. Tem muitas indústrias pelo Nordeste, muita indústria pelo interior. Tem uma indústria enorme aqui em Codó, Sim. tá? Uma das maiores indústrias aqui no Maranhão. Tá lá em Codó, lá dentro mesmo. Às vezes tu vai chegar lá, passa com um caminhozinho, uma estrada estreita, com muito mato de um lado e do outro. Mas é uma indústria enorme, uma cidade enorme, que precisa ter esse olhar, tá? E desenvolver todo um projeto. E a gente consegue crescer. Então eu vi ali uma oportunidade onde as pessoas não estavam vendo, não estavam enxergando justamente esse crescimento. Entendi, entendi. Aí montou a Metos, né? Uhum, Para as pessoas que estão nos vendo, para eles entenderem que é possível a gente vencer, quais foram os principais desafios que tu encontraste para romper esse mercado na indústria? Porque às vezes a indústria ela não gosta muito de trabalhar a marca, gosta de trabalhar mais o produto, não é? uhum. Então a marca fica para segundo plano, diferente do comércio. O comércio já gosta de trabalhar mais a marca mesmo em si. E como foi que tu começaste a convencer os industriais a trabalhar essa marca? Quais foram esses desafios? Olha, bem, aquela coisa, no começo o desafio é muito grande, tá? Mas aí, o que acontece? Como eu disse, persistente. Sim, Eu comecei a mostrar para eles marcas de sucesso. Por exemplo, vamos citar aqui, Havaianas, a sim. marca Havaianas. A Havaiana fez muita comunicação, muita propaganda. Não é só aquilo. O que a Havaiana vende? Aí a pessoa pergunta, você sabe, doutor Paulo, se eu te perguntasse, o que a Havaiana vende? Na sua concepção. A marca eu ligo muito a chinelo, né? Chinelo, Pronto, né? chinela Havaiana. Na década de, acho que 80, Uhum. a Havaiana, inclusive, chegou um pouquinho quase à falência, porque eles vendiam uma marca de chinelo, aquele Isso. azulzinho, pretinho e tal. Aí depois alguém lançou um projeto para diversificar, porque perceberam que, primeiro, as mulheres compravam mais e Aham. as mulheres gostavam de diversificação de produtos, Uhum. né? E eles fizeram um planejamento e começaram a lançar chinelos com design mais diversificado possíveis, né? Sim. Cores e formas. Fizeram uma pesquisa com as mulheres, muitas reclamavam da tirazinha que era muito larga, Uhum. eles diminuíram. Queriam coisa, mulher gosta de cor e brilho, né? Então fizeram Uhum. chinelo dourados e foi uma Sim. explosão, né? Então eu Pronto. acho que associa mais a isso aí, o produto com a marca. É como Gillette, por exemplo, né? Gillette é Aham. uma marca, mas na verdade é uma lâmina, né? E o adjetivo passou a ser maior do que o substantivo aí nesse É caso. verdade, igual a Bombril também, né? Bombril, marcas, né? Uhum. Mas olha só, a Havaiana, ela vende para o marketing, para a estratégia e para o propósito da marca, ela vende a alegria do povo brasileiro. Sim, É isso que a Havaiana vende. Se você vai em um quiosque da Havaiana, você vê tudo colorido, tudo bonito. Então, é essa alegria, essas cores do Brasil é que eles vendem. Então, é muito mais. Claro, tem que ter essa diversidade enorme de cores, modelos, que tanto homem quanto mulher, né, gosta de usar. Tá? sim, A gente sempre fala que as pessoas têm várias Havaianas dentro de casa, né? Tem aquela preta, tem sim, a azulzinha padrão. Então, o propósito da marca não é vender o chinelo, sim, tá? É justamente levar essa alegria do povo brasileiro. Tanto é que para fora ela é muito bem aceita e as pessoas compram como souvenir também para entregar. E essa ampliação do conceito da marca é que a gente foi levando para outras empresas. sim, Porque, tipo assim, a gente participou de um trabalho de uma indústria de água sanitária.
Pronto, água sanitária. Mas aí, como é que a gente vai fazer, levar um propósito para uma água sanitária? Entendeu? Porque é um produto que é commodity. Você vai no supermercado, vou comprar uma água sanitária. Você não vai comprar aquele produto específico. Sim. Ela vai ser água sanitária em Vai qualquer ser água marca, né? sanitária em qualquer marca. Qualquer um vai ser água sanitária. Então, É. você tem várias marcas. Como é que você faz justamente para ela se destacar? A gente fez uma campanha, tá? Uma indústria local, mostrando a marca que você precisa, a limpeza que você precisa. É essa água sanitária. Então, com essa campanha, a gente fez com que essa marca se destacasse nas gôndolas e automaticamente ter-se um valor agregado um pouco maior. Você vende um pouco mais caro e o público compra, tá? Tanto é que a marca está lá bem posicionada, é a marca econômico, né? A água sanitária econômica, está lá o slogan dela, a limpeza que você precisa, que é justamente da indústria FC Oliveira, que fica lá em Codó. Sim, sim, sim. Que é justamente um trabalho que a gente desenvolveu. E se você perceber, as gôndolas, simplesmente no Mateus Supermercado, das grandes redes, tá lá. Uma grande quantidade da nossa marca local e sendo bem vendida, sendo bem aceita. Uhum. Legal. Arlen, como é que tu avalia hoje a indústria nacional? Hoje agora saímos do Maranhão um pouquinho, vamos ter uma visão macro mais do Brasil. Como é que estão os empresários industriais hoje Olha, no Brasil? a indústria, claro, a indústria é uma coisa assim que no Brasil sofre muito, tá? Sofre questão, essa carga tributária pesada, sempre tem, desenvolvimento de mão de obra, tá? Então, em questão de indústria, ainda é muito desafio. Mas eu te digo o seguinte: as indústrias que mais crescem são as que se desenvolvem através do marketing. Você Sim. conhece a indústria CIMED de medicamentos? Ah, já ouvi falar. Pronto. Então, eles investem muito, é uma indústria, uma marca que está investindo bastante em marketing. E a marca dela é bem simples, mas o conceito dela de estar popularizando a marca e estar em todos os locais e sempre presente em eventos, tanto eventos esportivos, e estar presente com o brasileiro, estar do lado sempre do brasileiro, ela começa a se destacar, começa a crescer. Porque tem muitas marcas, quanto mais no setor de medicamento, tá? Tem muitas marcas de referência, que a gente chama. E ela, a CIMED é uma marca de genérico, mas está cada vez mais crescendo e se desenvolvendo. E eles têm várias campanhas de marketing. Como eu falei, eles tiveram uma campanha que é bem interessante, uma ação que eles venderam dentro de um estádio de futebol. Venderam não, andaram com um, um- uma roupa lá de frio, tá? Toda amarela, vamos ver, todo mundo andando com aquele blusão amarelo. Então ali gerou um destaque muito grande da marca deles. E com isso aproxima um pouco mais. Sabe aquele ditado, quem é visto, quem não é visto não é lembrado? Sim, sim. Então ele faz ser visto. Essa aproximação se torna uma coisa comum, torna com que a marca fique comum entre as pessoas. Então eu sempre falo, para esses desafios que a gente tem com marcas internacionais, marcas locais e tudo mais, e para você se destacar, você tem que ter um propósito para sua marca. E o propósito, às vezes, não precisa nem ser alguma coisa que o produto faça, mas em si, um nicho que ele agrada, uma mensagem que ele leva, um encantamento. Hoje, as marcas, eu digo sempre que as marcas locais, depois desse boom da internet, estão estão sendo comparadas com marcas mundiais, porque todo mundo tem acesso ao computador, Uhum, tá? uhum. Todo mundo hoje, uma empresa ela tem que ter todo o conhecimento que tem no Google, porque a pessoa está com o Google ali, e é uma empresa americana de fora.
E as pessoas ainda querem ser encantadas. Não tem aquele negócio, eu quero ser encantado do jeito que você encanta, que a Disney encanta. Então, é uma empresa de fora, você está sendo comparado, empresas locais estão sendo comparadas com empresas, com grandes marcas mundiais. Então, E esse é o Arlen, desafio. aproveitando esse assunto que tu está dizendo, qual é a relação que a gente faz hoje, assim, na tua visão, entre a mídia tradicional, né, televisão, rádio, jornal, Uhum. outdoor, e as mídias sociais, as redes sociais? Qual o comportamento, qual o peso hoje de cada uma delas? As mídias tradicionais Sim. e as mídias sociais ou redes sociais? Olha, depende da estratégia, tá? Vamos lá. Digamos assim, vamos fazer um lançamento de um produto. A indústria está lançando um produto, um novo produto. Vamos dizer uma água mineral. Pronto. Lançar esse lançamento de água mineral. Dependendo do tipo de comunicação e da estratégia que a gente quer fazer esse lançamento, vai ter um tipo de mídia que a gente vai precisar. Sim, Pronto. Para o comerciante, a gente vai trabalhar justamente o trade marketing através dos representantes. Então, a gente vai levar um, assim, um material de forração de gôndola, sinalização de gôndola, tá? Para poder ficar bem conhecido, um painel com a marca, tá? Então, Binoli é uma mídia offline dentro do supermercado, porque o supermercado hoje também é mídia. sim, Você chegar no supermercado tem um telão, certo? sim, Pronto. Ali é um tipo de mídia. Agora eu quero, isso eu estou alcançando o comerciante, o representante do comerciante. Agora eu quero alcançar também o meu público geral, tá? O público consumidor, consumidor final, aí no consumidor caso, final. certo? No consumidor final, o que que eu faço? Eu boto a comunicação nas mídias sociais para atingir o hábito daquele consumidor dentro das mídias sociais. Eu tenho que estudar aquilo ali. Qual é o hábito dele de pesquisa? Ele pesquisa mais material de humor. Meu público que vai beber essa água vai pesquisar material de humor, vai pesquisar eventos, shows e eventos. Pronto, então ali eu vou colocar a minha comunicação, certo? Agora eu quero também que o empreendedor, o empresário, conheça a minha marca. Aonde é que eu vou colocar? Na TV, na rádio. Mas você me pergunta, mas Yarley, o empreendedor você assiste? O empreendedor ainda está muito envolvido com o jornalismo. O empreendedor hoje, ele veio de um. Hoje em dia tem 80, 60, 70 anos de idade, tá? Os grandes empreendedores. E eles ainda têm esse hábito de assistir TV. Justamente o jornalismo, para saber o que está acontecendo. E às vezes ele mesmo quer se ver na propaganda. Então, ainda funciona. Dependendo da estratégia, eu acredito que um mix de comunicação funcione muito mais do que uma comunicação isolada. Mesmo porque, apesar de todo mundo estar com o celular na mão, muitas pessoas, digo assim, ainda consomem muita bobagem. E você está tá concorrendo, a tua marca, tá? A tua empresa está concorrendo com todo mundo. Quer dizer, você concorre com qualquer outra pessoa. Isso no ambiente digital. Enquanto na TV, não, só as grandes marcas que estão lá que podem investir. Sim. Mas pelo que eu tenho ouvido, visto comentários de pessoas, a televisão tradicional, do jeito que a gente conhece, está com os dias Uhum. contados, vai ser transformado em pay-per-view, né? Claro, O cara vai estar assistindo televisão, passa uma propaganda, ele pode sim, clicar lá e comprar imediatamente. Vai sim. basicamente se transformar numa rede social, né? Uhum. Porque a TV já está virando digital, Ela vai, entendeu? dos Então, moldes que nós conhecemos hoje, seria assim, a televisão, ela me impõe uma programação. uhum, E a rede social, eu opto pela programação. Eu que vejo, correto. eu que clico o que eu quero assistir. Ou Uhum, eles se transformam, ou eles desaparecem, né? Ou seja, existe hoje um público mais dedicado às redes sociais, por exemplo, porque a sim, rede social eu trago comigo na minha mão, né? correto. Por exemplo, eu estou no ônibus, eu estou dirigindo, eu estou fazendo compras, mas eu estou ali com a comunicação na minha mão. A televisão eu não posso fazer isso. Uhum,
hoje o público maior de consumo é na rede social ou já explicaste, que são públicos Públicos diferentes, diferentes. certo? Mas é mais influente hoje a rede social ou a televisão, a mídia tradicional? Influência de consumo que eu estou falando, tá? Influência de consumo, o digital, como está na mão de todo mundo, ele tem Sim, maior sim, influência, sim. tá? O público final, ele tem maior influência. Mas tem detalhes, por exemplo, BBB, o Big Brother Brasil, ainda é muito comentado dentro das redes sociais, Sim, certo? Mas é da TV para rede social. E do Big Brother também, eles têm a estratégia de chamar os blogueiros, tá? Os influenciadores, para poder estar lá e gerar essa conexão. Então, as mídias, elas conversam. Eu falo o seguinte, para cada tipo de estratégia, tem uma mídia que seja correta. Esse é o ideal. entendi. E nesse aspecto, como a Metos tem atuado nesse cenário, assim, de comunicar com o cliente dela, da Uhum. Metos, que mídia que ele deve fazer? Isso depende de um projeto, depende da opção do cliente. Não, eu quero investir mais em rede social, eu quero investir mais em mídia tradicional, ou a Metos ela põe o projeto na mesa e diz, olha, isso para sua marca é isso aqui. E qual é a efetividade desses projetos? Pronto, vamos lá. Primeiro a gente vai lá e estuda. Cada caso é um caso, vai estudar o cliente, certo? O cliente do nosso cliente, o olhar do nosso cliente, para poder entender qual mídia a gente vai botar na nossa estratégia. Eu vou citar um exemplo. Tem um cliente nosso, tá? Que é uma indústria, ela vende gelo. Aí me pergunta, pô, mas indústria de gelo, como é que você vai trabalhar uma marca de indústria de gelo? Esse é o desafio. Aí o que que a gente fez? O que que a gente está desenvolvendo com eles? Eles têm o gelo que vende para todo mundo, tal, compra no churrasco, a pessoa que quer uma bebida, bota lá no gelo. E está trazendo agora o gelo saborizado. Um gelo colorido, um gelo com sabor diferente, sabor de fruta. E ali ele começa a ter um produto diferenciado. Pronto. E aí a gente começou a distribuir esse gelo saborizado diferenciado. E a gente entendeu o seguinte, que o público dele é aquele público da balada. Pronto. A gente já sabe que o público é o público da balada. E a gente quer ampliar para esse público. E aí a gente faz uma comunicação offline. O que que eu digo de comunicação offline? Pega o representante, leva ele para conversar com várias adegas que vendem bebida e tudo mais, para poder vender junto o gelo saborizado. Então, para aquele tipo de cliente, para aquele tipo de público, a gente vai ter uma mídia diferenciada, que é um banner, uma plotagem de um freezer. Ali tudo é comunicando, certo? Então, aquela ali é uma comunicação diferenciada, aquela é a estratégia. Bem ali. E ali tem aquele público final, consumidor final, que é o da balada. Bem ali eu coloco um pouco de TV, justamente nas novelas, onde está esse público que gosta de balada e tal, gosta de festa. Boto na novela propagandas pontuais, eu não preciso botar todo dia. Eu boto propaganda véspera daquele evento. Boto também uma comunicação próximo dos locais onde vai ter o evento. Boto um outdoor na rua, certo? Isso aí fazendo parte da estratégia de comunicação, comunicando que vai ter uma festa e que o gelo saborizado vai estar lá e vai fazer parte daquilo ali. Pronto. E nas redes sociais, o que que eu faço? Eu faço o que a gente chama de tráfego pago com aquela comunicação todos os dias. Um valor que dê para mim, não precisa ser um valor muito alto, um valor que dê para mim colocar todos os dias. E cada vez que eu boto na TV, o gráfico faz assim, todo dia tá o gráfico assim, paradinho, seguindo. Cada vez que eu boto na TV, o gráfico dá um pico. Quer dizer, mais pessoas estão olhando aquela marca, chamou mais atenção. E eu também faço uma estratégia pelo Google ADS, que quando a pessoa pesquisar sobre festa ou gelo saborizado, automaticamente vai cair
na nossa marca, no nosso cliente. Entendi, Aí eu entendi. faço esse casamento. Esse projeto é o completo apresentado para a indústria, vamos dizer assim, Correto, para o isso, produto da isso. indústria. Olha, isso aqui já descobrimos qual é o seu público, Aham, é a nossa taxa de expansão, a sua taxa de produção, agora vamos para os públicos. Seu isso. público, 90% é balada, Uhum, 10% são comerciantes, aí diversifica a mídia. pronto. É E isso vai aí. diversificando. Sendo que o comerciante, na verdade, a indústria ajuda o comerciante a vender mais para balada. Ele não Entendi. compra direto da indústria. São poucos que compram direto da indústria. Ele vai comprar daquela adega, vai comprar daquele É, fornecedor. quando tu fala assim, representante, para as pessoas que estão nos vendo entender, às vezes a gente vai eu já fui no supermercado Sim. e tem uma pessoa arrumando uma prateleira lá, e eu pergunto se ele trabalha lá, e ele diz, olha, eu não trabalho, eu trabalho para essa marca, é isso aí que é o representante? Às vezes é o próprio representante, que é a pessoa que é o repositor. O repositor, Pronto, ali é o vai, ele é o repositor. repositor, mas Isso. ele é funcionário do fabricante, Isso, correto. Às vezes ele nem é funcionário do fabricante, ele é funcionário do do representante. representante, melhor dizendo, Pronto, tá? porque o que acontece? A indústria contrata as Re- representações Sim, que sim. têm contato com o supermercado e com as Sim. marcas, Tá, justamente com essa o cadeia supermercado. que eu quero que as pessoas entendam. Pronto. Aí o representante contrata os repositores, né? Isso. Aí os repositores ficam lá repondo mesmo. Responde organizando as gôndolas, Sim. tá? Fazendo aqueles eventos. A gente trabalha justamente nessas estratégias, onde o produto vai ficar na gôndola, qual é a Ah, existe posição. essa posição? Sim, Na linha dos claro. olhos, um preço, abaixo Aham, da linha dos olhos, outros, acima, outros. correto. Existe muito. Eu Isso... achava que isso era lenda. Não, não, existe mesmo. Existe, E a né? gente compra aquele espaço. Certo? Ah, Ponta de entendi. gôndola, que é bem no começo, que a gente chama de ponta de gôndola, sempre vai ser a mais cara, porque você entrou no supermercado, tá lá bem na frente aquele produto. Não sei se vocês já repararam. Agora começa a reparar. Quando você entra no supermercado, tá ali na ponta de gôndola, tem um Tem um café, corredor, né? Tem um bem na corredor. frente, tem os Sim, corredores. sim, Bem na frente ali tá o café. sim, Sendo que a exposição de café fica lá no fundo. sim. Aí a pessoa procura aqui, o café tá bem aqui, pô, vou pegar o café e bota. Aí você não olha para um lado, olha para outro, não tem mais café, não, é esse mesmo que tá na ponta. E pega e coloca. Sim. Aí também, coincidentemente, entre aspas, tá o leite, não é isso? O leite Pronto. está do Não, lado do isso café. é outra. Essa estratégia de cross já é diferente, já é no setor, que da gôndola é uma coisa. Você Sim, chegou, você pega lá, automaticamente a pessoa pensa que é promoção. Ah, é promocional, tá aqui é mais barato, e tal. E às vezes é também sim, sim. faz um preço diferenciado. E esse cross que a gente coloca, isso é dentro do setor, Sim, nas da prateleiras, né? prateleira, Sim, tá? E ali tem café, do outro lado tem um leite, tem as outras marcas de café, sim, certo? exatamente. Então você pode fazer muito bem esse tipo de Isso cross. também é uma equação, né? A Aham, pessoa coloca o café, coloca o leite, pode colocar o sim, sim. adoçante, pode colocar o açúcar e assim vai. Uhum, E essa na linha dos olhos, por exemplo, pronto. na prateleira. Esses Também, espaços são os também. mais caros mesmo, São, com certeza. mas eles Porque é são. justamente a organização do produto principal para o público principal. Sim, sim. Mas esses espaços são negociados também, né? Também são negociados. Quer dizer, para eu colocar, eu vendo, vamos dizer, Uhum, hipoteticamente, eu vendo café. sim. Então, para eu colocar minha marca na linha dos olhos, ela vai ser mais cara. Eu vou comprar esse espaço Uhum. para colocar minha marca. É uma É negociação uma interna, negociação. uma Sim, sim, negociação sim, sim, interna. Não sim, sim. vou dizer, vou comprar. Então, às Não, vezes dá não, uma não, bonificação eu tô dizendo em assim, termos de pode ser produto. desconto, pode ser, Isso, não, comprar não desconto. necessariamente eu pagar para isso, Aham, mas entra numa negociação de produtos. Olha, eu quero colocar aqui, aí vem outra marca e diz, não, então mês que vem eu coloco a minha, eu tiro a desse. Seria isso, mais e ou assim menos vai, assim. É correto. para o consumidor entender também como é que funciona a coisa. E Hum, as marcas que estão no nível do pé, ali perto do tornozelo, porque tem umas que ficam lá embaixo, né?
São aquelas marcas que ainda não fizeram aquela negociação, mas Sim, são bem sim, procuradas, são sim. bem vistas e tudo Mas mais. algum tempo eles fazem essa negociação, sobem. Sobe, desce. Então, isso aí tem esse ciclo, Sim, tá? Em sim, sim, determinados períodos. sim, E tem aquele também, a gente faz aquelas ações de degustação. Então, sim, tudo isso é planejado, sim. dependendo do período, tá? Do dia, bota um representante lá para poder fazer a degustação, bota umas meninazinhas Um mostrando como é que repositor para foi, fazer. tudo. Então, todo esse ecossistema é tudo pensado. Se não for pensado e feito à toa, acaba você tendo prejuízo. Imagina só, você tem que pagar para um determinado espaço no supermercado e você vai pagar e você não tem um diferencial, você não está comunicando, mas simplesmente a pessoa vai passar, não vai reconhecer a tua marca, uma marca nova, sem desconhecida, e acaba você não comprando, não tendo prejuízo, É porque certo? eu acho que o grande problema, aliás, um dos grandes problemas da indústria também não é você fabricar, é para quem eu vou vender. Como é que eu vou Uhum. distribuir isso, Sim, né? sim, Eu posso ter uma fórmula mágica do mundo, mas minha rede de distribuição é como? Para quem que eu vou vender? Eu não tenho, não adianta eu fabricar. Não é? correto. Se eu expandir, por exemplo, em fabricação, no exemplo de chinelo, vamos dizer, eu tenho uma fábrica de chinelo. Sim. Eu produzo, a gente estava conversando isso, eu produzo 100 pares por dia, mas eu Uhum. quero produzir 500. Mas primeiro eu vou ter que fazer um planejamento estratégico para saber para quem eu vou vender isso. Correto. Como é que eu vou trabalhar minha marca, já que tem várias marcas no mercado? Como é que eu vou mostrar que minha marca é melhor do que a marca X? Uhum. Eu pretendo aumentar minha fabricação, minha produção de 100 para 500 pares. Sim. E agora, esses 400 eu vou vender para quem? Não é isso aí que funciona. A Pronto. Metos vem e diz, olha, nosso planejamento estratégico é esse aqui. Nós temos um planejamento para vender para fulano, 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 mercado tal, 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 Uhum. cliente tal, 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 a preço tanto, tanto, tanto. É isso aí que é o projeto? Pronto, é isso mesmo. É interessante é o seguinte, é a gente entender, vamos dar um exemplo, chinelo, tá? A gente entender o que o público do chinelo está comprando. Sim. Beleza. Ah, ele está comprando é conforto? A marca está oferecendo Isso é feito conforto? através de pesquisa, né? Tudo é, tudo é pesquisa. Tudo isso é pesquisa. Pesquisa, amostragem, pesquisa, testes. O que ele está comprando? A gente vai conversar justamente com o representante, com o comerciante. Quem é que está comprando mais? Ah, mulher compra pelo conforto. Não, a mulher está comprando justamente porque é diferente, é colorido, é bonito, se identifica. E aí a gente vai ver, pegar aquela amostragem, que é a maior, por que ela está comprando? Digamos assim, um chinelo que tem as cores da Jamaica, é voltado para o pessoal que gosta de reggae. Pronto. Certo. Então é aquele tipo de chinelo. Então onde é que a gente vai comunicar? A gente vai comunicar em eventos que tragam reggae, em eventos que justamente tem essa pegada com esse público, começa a posicionar isso com influenciadores também desse público, e aí começa a vender para esse tipo de público. Então, não é só o produto, é um nicho que ele está atrelado e acaba vendendo mais, muito mais. Não precisa ser uma marca muito conceituada, não. É aquela marca que é justamente a cara daquele consumidor, certo? Sim, sim, entendi, entendi. Aí na pesquisa entra também a qualidade do produto, né? O que que ele acha melhor, ou ela Uhum. acha melhor. Essas Olha, pesquisas englobam uma série de coisas, né? a qualidade hoje Porque em vender dia produto ruim é, não adianta. não adianta, não fica. Não fica, mas é aquela coisa, a qualidade hoje todo mundo tem que ter. Todo- Se não tiver qualidade, pelo menos uma base aceitável, não, não continua no mercado, tá? Eu estou falando de mercados competitivos, mercados maduros. Se a sua indústria não é madura o bastante para entender isso, você está fora do mercado, você está fora do jogo. Então, o produto ele tem que entregar aquilo que ele promete. Eu Sim, estou falando agora de algo mais. Tô falando em um mercado competitivo mesmo, sim, sim. tá? Se você não entra no mercado com um produto que não tem qualidade naquilo que se propõe, nem entra. Agora, se você tem qualidade Porque para. depois que ele cair no conceito do, Já do era. consumidor, que ele não presta, acabou, né? A internet tanto faz crescer como derrubar. Sim, E é sim. mais fácil. E para derrubar não precisa investir nada.
É. Só basta ser ruim, tá? E estoura muito rápido. E é em cadeia, né? Se o consumidor chegar para o comerciante, você não vou comprar porque não presta, Sim. ele vai dizer para o representante, não vou comprar porque não presta. Uhum. Não estou vendendo, está encalhado aqui, então acabou. E o representante vai dizer para a indústria, ó, não vou mais representar vocês porque não presta. Pronto, aí quebra toda a Quebra cadeia. toda a cadeia. É verdade, é verdade. Bom, nós vamos fazer um intervalozinho e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco. Um sonho para se tornar realidade exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, a ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174.
Informação. Entretenimento. Cultura. Negócios. Saúde. Educação. E fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Voltamos aqui no Conexão Diálogo, hoje com o nosso convidado, Yarley Soares, e vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. A Wiki Telecom, nosso patrocinador, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão, são mais de 35 mil quilômetros de rede, 100% fibra ótica, presente no estado do Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. A número 1 em fornecimento de internet empresarial, governamental e para provedores ISP. IBMED, Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, instituto especializado na prestação de serviços médicos e hospitalares nas esferas públicas e privada. Céu Dental, a melhor e maior clínica odontológica especializada em atendimento e serviços de qualidade. Sorriso saudável com cuidado e excelência. Agende sua consulta pelo 3221-4174. Esse cara é bom, hein? Esse dentista aí. E a CB2Go, a melhor cafeteria de São Luís, localizada no Renascença. A CB oferece uma grande variedade de opções de bebidas quentes e geladas, cafés especiais, cappuccinos, chocolates, frappés e vários acompanhamentos como salgados, pães de queijos, entre outros. Está aqui na nossa mesa, inclusive. Peça pelo iFood ou pelo WhatsApp 3210 10 32. Aproveitando para pedir para as pessoas que estão nos vendo compartilharem, se inscreverem, acionarem o sininho e comentarem, não é? Dá o gostei, não gostei, de preferência dá o gostei, porque esses programas são feitos com muito esmero, muita dedicação aqui dos meninos aqui também, tá? E Arlen, no segundo bloco, sobre inteligência artificial, estratégica e soluções, eu te perguntaria como a inteligência artificial pode ser usada como ferramenta comercial no contexto da indústria atual. Pronto. A inteligência artificial, ela faz uma análise muito grande, muito mais rápida de vários dados. E aí a gente faz esse mapeamento. Vou dar um exemplo. A indústria quer lançar um produto, certo? E tem várias pesquisas que a gente tem que fazer para poder justamente entender os hábitos dos consumidores para aquele produto que vai ser lançado. A gente pega a pesquisa, desenvolve todo o trabalho, joga dentro de uma inteligência artificial e vai só perguntando para ela, com um prompt, certo? Né? Porque a pergunta para a inteligência artificial é um prompt, tá? O que a gente chama de aquela pergunta certeira com todas as informações. Aí a gente faz a seguinte pergunta: desse produto, eu vou lançar no Maranhão, digamos assim, ou eu vou lançar em todo o Norte e Nordeste. Aqui são os hábitos de consumo das pessoas desse produto. Qual é a possibilidade, faça o cruzamento das informações, e qual é a possibilidade e tempo de retorno desse mercado? Qual é o tamanho desse mercado? E se eu conseguir atingir X%, em quanto tempo eu vou conseguir pegar todo esse mercado daquela região? E aí a inteligência artificial vai justamente dar essa resposta para a gente. Quer dizer, é uma coisa que seria, se a gente fosse fazer essa pesquisa e fosse fazer esse cruzamento dentro de uma tabela de Excel, a gente poderia demorar meses ou anos para poder ter uma resposta correta. A gente jogando isso na inteligência artificial, ele vai fazer esses cruzamentos de dados e dar a resposta em 2, 3 minutos. Então, ela vai acelerar a tomada de decisões através da base de conhecimento, da base de dados que a gente tem
através das nossas pesquisas. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. E como é que se usa o método de crescimento infinito para a indústria, ou MCI? Pronto. Doutor Paulo, seguinte, a gente criou esse método justamente para poder a empresa crescer e se desenvolver por muito tempo. O que consiste? Primeiro, a gente identifica qual é o propósito daquela empresa, daquela indústria, tá? Daquela marca. Aí você me diz, mas o propósito de uma empresa é crescer e ter dinheiro, é fazer caixa, é ter lucro. Eu te digo o seguinte, isso é o propósito da empresa, mas é o propósito da marca. O Que é que ela está diferente do ajudando? propósito da empresa. Isso, é totalmente diferente. É Certo. totalmente diferente. O empreendedor ele tem que saber disso, que o propósito da marca dele é o que a marca ajuda, o que a marca faz de diferente, tá? E qual é o nicho que a marca se identifica. Porque você vai consumir, o seu consumidor final, né? Ele quer estar dentro daquele grupo. Se você, digamos assim, você é um leitor, você é um cara instruído. Então, aquela marca, se ele está vendendo para aquele público, ele tem que vender conhecimento. Ele tem que vender algo que identifique. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma marca mundial, a Apple. Ela tem um ecossistema enorme de celular, relógio, computador. Mas o que eles vendem? Eles vendem essa questão da tecnologia, da segurança, de ser diferente. Além da segurança da marca, eles vendem isso. Então, é um propósito. Essa metodologia, ela trabalha o propósito. Depois que a gente identifica o propósito, a gente vai identificar o que vai conectar a marca com as pessoas que consomem com aquele propósito. E aí a gente vai gerar a comunicação para atingir essas pessoas. Pronto, a gente já tem a comunicação daquele Eu produto. posso trazer para a nossa realidade uma marca, Sim. por exemplo, vamos dizer que uma indústria que tem aqui no Maranhão, Uhum. que não é uma grande indústria, mas ela existe, Sim. indústria de rede, por exemplo. O cara tem uma indústria de Pronto. rede, que todo maranhense conhece rede, Aham. e é bom deitar numa rede. Eu te pergunto, esse fabricante, ele pode procurar a tua empresa e dizer, olha, eu quero trabalhar minha marca, Uhum. eu faço rede, mas não tenho marca. Uhum. Então, nós vamos começar do começo. Primeiro, vamos criar uma marca para rede. Uhum. Rede dorme bem, Sim. certo? Aí ele diz que quer crescer. Como seria assim esse planejamento? Pronto, vamos lá. A indústria, a indústria da rede. Ele quer vender a rede e a rede para a miopia do marketing, que a gente chama de miopia do marketing. É o que ele vende diretamente. É a rede é para deitar, para descansar. Beleza. Vamos estudar um pouco o público. Digamos assim que eu estou usando aqui a inteligência artificial para poder estudar o Certo, público. Eu fiz certo. aqui a pergunta e ela vai me dizer, olha, a rede serve para você dormir, serve para você descansar, serve para você, digamos assim, ir para um local mais distante, um local mais rústico, tá? Uma oca, um local assim, e naquele período, naquele local, você dormir como se fosse um, um chalé indígena, alguma coisa assim. Sim. Pronto. Aí eu entro, poxa, quem é que gosta disso? Turismo. Aí eu vou unir o mercado do turismo à rede. Para quem que eu vou comunicar? Para as pessoas que estão em hotel, que estão em hotéis rústicos. A gente tem um local aqui em São Luís que faz isso. Qual é o local? Barreirinhas. Então eu vou vender redes diferenciadas para pessoas que querem ir descansar em chalés rústico. E eu começo a comunicar. Onde é que eu vou comunicar? Eu vou comunicar em hotéis, onde tem todas as pessoas que procuram viagem. Vamos lá, na rede social. Pessoas que procuram viagem, quero viajar para Barreirinha. Pum, aqui na propaganda.
leve a sua rede. Tem a marca da rede, né? Sim, Vamos, quando a- dorme bem, dorme. Vamos, hipoteticamente, vamos, vamos, vamos botar assim, Ludobem. Ludobem. Pronto, Pronto. pronto. A Ludobem. A Ludobem está vendendo agora a rede. Então, se você vai conhecer o Maranhão, se você vai conhecer todas as regiões, vá de Ludobem. Porque aí você bota na comunicação as pessoas que aí tá trabalhando dia a dia e tal, aí o cara é empreendedor, tá aqui de terno e tal, trabalhando dia a dia, cansado. Aí chega no fim de semana, ele vai descansar na sua Ludobem, Sim, sim, entendeu? sim. Beleza. E o que seria o projeto Go Rap? Pronto. Vamos lá na Ludobem. A gente criou uma marca aqui, né? Então vamos Sim, trabalhar essa marca, sim, tá? A Ludobem temos representantes. Digamos que a Ludobem está vendendo agora para as grandes redes. E a Ludobem quer crescer. Dentro desse processo de crescimento infinito, a gente tem que usar um representante para abrir mercado. Ele não adianta vender mais para quem ele já tá comprando, porque é a indústria vendendo para o comerciante, certo? às vezes o comerciante já está no Já está limite no dele. limite. E o comerciante, grandes redes, pode apertar bastante a margem dele para poder vender. Então, Sim. como é que ele vai ampliar? Vendendo para novos comerciantes, Novos mercados, né? novos mercados, isso mesmo. E aí entra a figura do representante comercial. O que a gente faz dentro do GoRap? A gente treina esse representante comercial para ele encontrar mais oportunidades, mais empresas. Porque existem pequenos comércios que estão dentro do interior, que movimentam bastante, tá? Pessoas que a gente não conhece, empresas que a gente não conhece e que tem uma grande quantidade. A inteligência artificial pode juntar, através dos canais das empresas, todas as informações que a gente precisa justamente para encontrar esses comerciantes. E pasmem, quando a gente bota assim, quero vender a minha rede para todo o Norte e Nordeste, vai vir milhões de oportunidades que a inteligência artificial vai te passar. O nome do proprietário, os, o material que ele consome, Endereço. endereço, tudo, telefone, tudo direitinho. Aí que você vai fazer, o que o representante vai fazer? Ele tem um sistema dentro desse trabalho, ele vai ter um sistema onde ele tem uma cadência de contato com essas pessoas. Porque também você não vai ligar de primeira, ele vai simplesmente atender, eu quero comprar e vem amanhã. Não. Ele vai entender o ciclo de compra daquele comerciante, tá? Se adaptar. Eu só compro, só vou comprar a sua rede aqui nas férias, tá? Começo do ano, férias de final do ano, no meio do ano. Então ele vai se adaptar àquele período. O sistema vai indicar para ele, olha, você tem que ligar para essa pessoa aqui 3 meses antes, tá? E oferecer o seu produto. E o representante vai lá e oferece. Não precisa ficar naquela ansiedade, saber. E com isso ele tem uma demanda previsível. Ele sabe se ele quer vender, quer escoar toda a produção dele, digamos assim. Ele tem uma produção de 100, ele vai ter uma produção a mais de 300 redes, digamos assim. Essas 300 redes a mais, ele vai saber com, digamos assim, X empresas que ele vai ter que entrar em contato para poder vender. Então tem toda uma estatística dentro disso. Tá? Parece um pouco complexo na primeira vez, mas simplificando, a metodologia vai encontrar o teu cliente ideal, vai ter uma cadência de contato para entender o período que ele vai comprar e automaticamente vai te alertar. Olha, vai lá, oferta, o período é esse, oferta teu produto. E se você ofertar para 100 empresas, digamos que na estatística de conversão, 10% vai comprar agora. Então, é só juntar todas as estatísticas dentro dessa metodologia e automaticamente você vai vender as 300 redes sem problema nenhum. Perfeitamente. E o que seria essa mentoria MSX? Pronto. Olha só. Como eu já tenho uma experiência muito grande de mercado, já são mais de 25 anos trabalhando com vários públicos aqui do Nordeste, desde o período que eu trabalhei no SBT até agora,
com a Metos, a gente tem um conhecimento muito vasto de indústria. A gente já conversou com muita indústria. A mentoria é como se fosse um ensinamento da minha experiência, tá? Justamente para esses mercados. E Essa o mentoria, MSX, ela é contínua? sim, sim, não. Na verdade, ela é contínua, dependendo do processo que está dentro do que a gente foi contratado, né? Sim. Depende do projeto. E a gente compartilha esse conhecimento, tá? O MSX é uma mentoria justamente de crescimento exponencial, tá? Compartilhando esse conhecimento, a gente consegue identificar. Vou te dar um exemplo aqui. Entrou para a gente uma mentoria de uma marca, de uma empresa de tempero. Essa empresa de tempero ela foi criada há aproximadamente uns 10 anos. E pasmem, ela nunca comunicou. E é uma empresa que vende muito. Mas, detalhe, ela foi criada para vender só para uma marca, uma grande rede de supermercado. Ela só vende para uma grande rede de supermercado. Ela só vende para um, uma marca, um comerciante. Tá? Uma marca que só vende para um Na tua comerciante. visão, isso é errado. Isso é péssimo. Isso é Certo. péssimo. Porque o que acontece? A grande marca, as grandes marcas, ditam o que elas querem do mercado. E hoje toda a produção dele está comprometida, vendida só para aquela grande marca. E ele está tendo um problema enorme, porque ele quer crescer, quer se desenvolver, ele não está conseguindo. Porque toda a produção dele é para a grande marca. Então ele contratou a gente, contratou essa mentoria, tá? Justamente para poder resolver esse problema. E qual foi a solução que a gente viu? Ampliar com o GoRap, né, com os representantes que estão ligados, que o GoRap é uma comunidade de representantes em todo o Brasil. Então, ampliar esse número de vendas, tá? Ampliar a quantidade de empresas, começando com pequenos mercados, com pequeno comerciante. Aí, olha só, doutor Paulo, mas o cara vende para uma grande rede. Você me pergunta, pô, mas o cara ganha muito dinheiro, vende para uma grande rede. Só que ele está com a margem muito apertada, apertada O poder demais, de negociação dele também é muito baixo, né? muito Porque baixo. ele não tem o que argumentar. Ou você vende dessa É forma, ou você verdade. está fora, entendeu? Então, uma empresa com 200 funcionários, que de repente vai ter que fechar porque vai desistir de uma negociação, não pode. Então, ele tem que estar se mantendo com aquilo ali, e a margenzinha que ele tem, que está ganhando agora, ele está investindo em crescimento através de pequenos comerciantes, Sim. que ele vai começar a vender. Então é mais interessante ele vender, digamos assim, ele quer ficar com a grande marca, beleza, não tem problema, mas que reduza para 40%, ou até o ideal era É assim, 20%, né? na minha percepção, né? Se eu Sim, sim, fosse o produtor, eu preferia vender para 50 pequenos comerciantes do que vender correto. para um grande Isso, consumidor, né, meu? isso. Porque a possibilidade de eu quebrar na Uhum, negociação é uhum, muito é, menor com uhum, esses negociantes pequenos do que com esse uhum. grande. É isso aí, seria isso aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Imagina você tá 10 anos vendendo só para um. Aí chega outro que vai ver também, outro um comerciante de fora, uma outra indústria de fora, vai oferecer melhores condições para poder entrar e tirar ele do mercado. No agronegócio, eles chamam de monocultura, né? Se eu tiver uma Uhum, monocultura, por exemplo, e nesse ano que eu produzi isso, o mercado tiver com muita cultura do que eu estou produzindo, o preço é aquela lei de mercado, né? sim, Demanda e oferta, eu vou quebrar, né? Porque a vai. minha capacidade de venda, de rentabilidade vai ser bem menor. Então é melhor eu produzir várias culturas, né? Em tempos Isso. diferentes, escala diferente, né? Isso aí, seria isso aí. É isso mesmo. Só para as pessoas E entenderem. até na nossa vida pessoal também, né? Nossas finanças, é interessante você ter várias rendas, várias fontes de renda, É, 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 tá? Porque senão, se acontecer alguma coisa, né? Um problema, e você perde aquela fonte de renda, você não tem mais outra coisa para se manter. E uma é, indústria tem que ser assim também. é verdade. É verdade. E o produtor, o industrial, que ele não se enquadrar nessa nova realidade dessas ferramentas de inteligência artificial, de planejamento estratégico, expansão de mercado, o que vai acontecer com ele se ele não cair Olha, nessa realidade?
ele vai quebrar, vai fechar. Se ele não tiver no mercado hoje, que é super competitivo, e a gente já falou aqui que não tem mais essa barreira, você está concorrendo com o mundo todo, e você não tiver essas ferramentas que te dão suporte para essa competitividade, você está fora do mercado. Você tem que estar todo o tempo vendo ferramentas para você crescer, se desenvolver. Consultorias, vendo informações de fora, inteligência artificial para você ficar mais rápido, ser mais dinâmico. Aí você consegue ser competitivo, porque você vai fazer uma análise de dados de casos que já aconteceram e análise de dados também de do seu mercado atual e onde você pode crescer, onde você pode se desenvolver, tá? Bom, quais são os conselhos, então, que tu daria para, ou alertas que tu daria para um produtor hoje industrial, hoje, aqui em São Luís, no Maranhão, para que ele cresça? Olha, os alertas que eu dou. Conhecer o mercado. Conheça o seu mercado. Conheça o tamanho do seu mercado, para quem você vende. Desenvolva um propósito da sua marca, para a sua marca não ser confundida com qualquer outro commodity, para você não vender o mesmo do mesmo. Então, desenvolva um propósito, porque aquele propósito é que vai fazer a ligação do seu produto com o seu consumidor. Não adianta mais dizer, meu produto, ele tem qualidade, meu produto. Porque se você não tiver qualidade, você está fora do jogo. E isso é fato. E use ferramentas de inteligência artificial para poder acelerar o processo. É isso que eu digo. Se atualize. Ok. Muita gente tem medo de inteligência artificial porque quando não sabe lidar com ela, né? Uhum. Afinal de contas, a inteligência natural criou a inteligência artificial. Agora, se não Sim, sim. souber lidar com algo disso aí, fica realmente perigoso, né? Com Porque enquanto você certeza. não sabe, outras pessoas sabem lidar com isso, utilizam a ferramenta, né? Uhum. Olha, conversamos com o Yarlen Soares, lamentavelmente chegamos ao final e gostaria de agradecer imensamente sua presença e a sua disponibilidade, deixar aqui aberto para outras oportunidades que você quiser ou que nós te convidarmos também para a gente tratar de outros assuntos e sua despedida momentânea. Eu que agradeço, doutor Paulo, tá, pela oportunidade. E eu tenho uma coisa a falar sobre a inteligência artificial. Pode falar. Importante. Empresta o seu lápis aqui. Aqui no papel? Pronto. Não, não, só o lápis mesmo. Olha só. Eu vou comparar a inteligência artificial a um lápis. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho, assim como a inteligência artificial, sendo que aqui você escreve, você apaga. A inteligência artificial, você vai pegar dados e transformar eles em outra coisa, em Informações, né? informações mais rápidas, correto? Tá? Então, aprenda a usar a inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho e não como uma coisa que vai tirar seu emprego. Se você não aprender, automaticamente você vai estar fora do mercado. Você Outros vai perder. aprenderão, né, só para ajudar e Com vão certeza, utilizar essa tá? ferramenta. E aí no futuro, você sabendo disso que isso aqui é uma ferramenta, a inteligência artificial é uma ferramenta, no futuro vai se destacar mais quem está com a ferramenta, mas quem entende também de pessoas, tá? Do que você precisa e do que você pode oferecer. Então, sempre ajude outras pessoas. Desenvolva metodologias, processos para ajudar pessoas. Certo. E a Arlen vai mandar o endereço lá da Metus, né? Manda o endereço da Metus, Pronto. né? A localização, Pode acompanhar a algumas gente. fotos, né? Alan? Manda algumas fotos para a gente publicar também. Certo. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado.
A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.